A nova empregada pergunta: Senhora, por que o pai da minha filha é o homem naquele retrato? No primeiro dia de trabalho como empregada doméstica na mansão de uma das famílias mais poderosas de Boston, a jovem entrou na sala de estar e ficou paralisada. Um retrato a óleo em moldura dourada dominava a parede principal. Olhos cinza-azulados a encaravam direto da tela. Um maxilar forte e inflexível. Cabelos castanho escuros caindo em ondas desordenadas. Um sorriso torto, exatamente o mesmo sorriso que ela via centenas de vezes no rosto da sua filha, todas as manhãs. O sangue saiu do rosto de Lena de uma vez. Um zumbido agudo tomou seus ouvidos. Seus pés pareciam enraizados no chão de carvalho polido daquela sala tão luxuosa que ela sabia que não pertencia a ela. A senhora da casa ainda falava, ainda apresentava a linhagem familiar. Mas Lena não ouvia mais uma palavra sequer. Só o coração disparado, cada batida soando como se fosse romper as costelas. O homem no retrato era ele. Jack. O homem que aparecia no seu café todas as manhãs durante 3 meses. O homem que cozinhava miojo na sua cozinha pequena e gargalhava quando o molho espirrava no avental. O homem que beijava sua testa cada manhã, e que um dia simplesmente sumiu. Sem despedida. Sem mensagem. Sem rastro algum, como se jamais tivesse existido. 5 anos. Haviam-se passado 5 anos desde que ele desapareceu. 5 anos enfrentando o mundo sozinha, e depois carregando o peso da maternidade sem ele. E agora, o pai da sua filha a encarava de dentro de um retrato pendurado na mansão de uma dinastia da máfia. As mãos de Lena começaram a tremer. Ela se virou para a senhora da casa, a mulher mais poderosa daquele cômodo, e ouviu a própria voz fazer a pergunta que ela não sabia que tinha coragem de pronunciar. Senhora, por que o pai da minha filha está naquele retrato? A mulher ficou imóvel. A cor sumiu do seu rosto instantaneamente. Seus olhos afiados, os olhos de quem já governou um império clandestino, fixaram-se em Lena como se ela fosse uma estranha que acabará de riscar um fósforo ao lado de um barril de pólvora. O silêncio que se seguiu durou como um século. E mudou para sempre a vida de todas elas. Se você quer saber o que acontece a seguir, pressione o like para apoiar o canal e me deixar contar essa história completa. Compartilhe esse vídeo com quem precisa de uma história que toca o coração. E não esqueça de se inscrever, as melhores histórias ainda estão por vir. Catherine Kensington não gritou. Ela não precisava disso. Sua voz caiu mais baixo ainda, lenta, deliberada. Cada palavra pousando como pedra fria sobre mármore. O que você acabou de dizer? Os olhos dela se estreitaram, afiados como bisturi, varrendo de baixo para cima, dos sapatos baratos de Lena até o seu rosto sem sangue. Não havia surpresa naquele olhar. Apenas o cálculo frio de uma mulher que havia passado 40 anos ao lado do chefe de máfia mais poderoso da costa leste americana. Uma mulher acostumada a todo tipo de ameaça. Vou perguntar de novo, disse Catherine, dando um passo em direção a Lena, o perfume caro flutuando suavemente no ar, embora nada nos olhos dela fosse suave. O que você disse sobre o meu filho? Lena engoliu em seco. A garganta, seca como lixa. Ela sabia que havia aberto uma porta que não podia mais ser fechada. As palavras que acabará de dizer ainda pairavam no ar, pesadas, impossíveis de retomar. Senhora, eu sei que isso parece muito, Lena começou, a voz tremendo, mas ela a forçou a se firmar. Parece muito o quê? Loucura? Descaramento? Catherine cortou. E agora sua voz carregava algo mais perigoso que a raiva. Um desprezo controlado. Você está nesta casa há menos de 1 hora e tem a ousadia de ficar na minha frente e dizer que meu filho, Jude Kensington, é o pai da sua filha. Catherine se aproximou mais um passo. Lena quis recuar, mas as pernas não obedeceram. As pessoas que tentam enganar minha família geralmente não terminam bem, disse Catherine, a voz macia como seda. Mas cada palavra carregava o peso de uma sentença. Já vi todo tipo de gente aparecer nessa porta com todo tipo de história trágica, esperando espremer alguns dólares do nome Kensington. Se é esse o seu jogo, sugiro que pare agora, enquanto ainda estou perguntando com palavras.
Lena sentiu ameaça real dentro daquela frase. Não era o tipo de ameaça que uma senhora rica fazia quando uma empregada atrevida cruzava uma linha. Era a ameaça de alguém acostumado a dar ordens, acostumado a ser obedecido, e acostumado a ver quem a desafiava desaparecer do jogo sem deixar rastro. Mas Lena havia vivido 27 anos num mundo sem rede de proteção. Dormiu em um carro abandonado aos 16 anos. Deu à luz sozinha em um hospital público sem nenhuma mão para segurar. Ela conhecia o medo. E sabia que o maior medo não era a mulher poderosa à sua frente, mas a verdade ardendo dentro do peito, exigindo ser dita. Não estou te chantageando, disse Lena, a voz tremendo, mas os olhos fixos nos de Catherine. Eu não sabia quem você era até esta manhã. Não sabia a quem pertencia a esta casa. Só sei que o homem naquele retrato é o homem que amei por 3 meses, 5 anos atrás. Ele disse que se chamava Jack. Vinha ao café onde eu trabalhava toda manhã, pedia um café preto sem açúcar. Ria quando contava histórias ruins. Passava a mão no cabelo quando ficava envergonhado. E beijava minha testa toda manhã antes de ir embora. A voz de Lena quebrou na última palavra, mas ela a engoliu de volta. Não ia chorar na frente dessa mulher. Então um dia ele desapareceu. Sem uma palavra, sem uma mensagem. O número de telefone foi desconectado, como se ele nunca tivesse existido. Lena respirou fundo. 6 semanas depois, descobri que estava grávida. Procurei por ele em todo lugar, mas só tinha um nome falso e a memória de um homem que agora sei nunca foi quem disse ser. Catherine ficou imóvel. O rosto não mudou uma linha sequer. Mas Lena viu algo se mover naqueles olhos. Não confiança, ainda não, mas atenção. O tipo de atenção de quem está verdadeiramente ouvindo, em vez de apenas esperando a vez de falar. O nome da minha filha é Phoebe, Lena continuou, a voz mais firme agora, como se dizer o nome da criança ancorava no meio da tempestade. 4 anos e 3 meses. Criei ela sozinha desde o primeiro dia. Sem ajuda, sem família, sem amigos. Só eu e esse bebê. Não vim aqui para encontrar o pai da minha filha. Vim porque o salário é 3 vezes o do café, e porque minha filha merece comer direito todos os dias. Lena parou. Respirou. Ver ele naquele retrato foi um acidente. Um acidente que eu queria muito que não tivesse acontecido. A sala afundou no silêncio. A luz da tarde escorregava pelo vidro e se espalhava sobre o tapete persa, traçando faixas longas pelo chão de carvalho. O relógio de parede marcava o tempo com regularidade, o único som no espaço denso entre as duas mulheres. Catherine olhou para Lena por um longo tempo. Não mais a olhada de avaliação, mas o olhar de alguém reorganizando peças na mente, medindo o que ouviu contra o que já sabia, procurando a rachadura em uma história e não encontrando. Então ela se virou, caminhou até o sofá de veludo azul escuro e sentou. As costas ainda eretas, mas os ombros aliviando por um grau mínimo, apenas uma fração, mas o suficiente para Lena perceber que uma fissura havia aparecido na armadura daquela mulher. Sente-se, disse Catherine. A voz ainda fria, mas não mais cortante como fio de navalha. Havia se transformado em outra coisa, algo como a voz de uma interrogadora profissional quando percebe que a suspeita na sua frente pode estar dizendo a verdade. Comece do início. Cada detalhe. Não omita nada. Lena contou tudo. Cada detalhe. O café da Rose no South End, o canto perto da estação de trem, o cheiro de café torrado misturado ao vapor que subia da calçada. Jack, ou agora ela sabia que se chamava Judy, sempre chegava às 7:30 da manhã. Nunca antes, nunca depois, como se o relógio interno dele tivesse sido calibrado para aquele momento exato. Sempre se sentava no mesmo lugar, a mesinha perto da janela. Sempre pedia a mesma coisa, café preto sem açúcar. E sempre a olhava com aqueles olhos cinza-azulados quando ela trazia a xícara. Um olhar que fazia suas mãos tremerem tanto que ela quase derramou o café na mesa na primeira semana. Catherine ouviu sem interromper. Sentou imóvel como estátua no sofá de veludo azul, apenas os olhos vivos, varrendo cada expressão no rosto de Lena, procurando o menor sinal de mentira.
Quando Lena terminou, o silêncio voltou a preencher o cômodo. Catherine se levantou, foi até o armário de carvalho perto da janela, abriu a segunda gaveta e retirou um álbum encadernado em couro marrom, não o tipo exibido para visitas, mas um pessoal, com as bordas gastas e a lombada ligeiramente frouxa. Colocou o álbum sobre a mesa de centro diante de Lena, sem dizer uma palavra. Lena olhou para o álbum, depois para Catherine, hesitante. Abra, ordenou Catherine, a voz seca. Lena abriu na primeira página e sua respiração travou instantaneamente. Aquilo não era o retrato a óleo sério pendurado na parede. Era Jude como ele realmente era. Jude na vida comum. O Jude que ela havia conhecido com o nome de Jack. Uma fotografia em uma praia em Cape Cod. Ele de camiseta branca e shorts, sorrindo com os olhos franzidos contra o sol. Na página seguinte, ele sentado em um bar, um copo de cerveja na mão, a cabeça levemente inclinada para trás enquanto gargalhava de algo que alguém tinha dito. Depois, uma foto de aniversário, ele parado diante de um bolo, a luz das velas refletida nos olhos cinza-azulados, o sorriso levemente inclinado para a esquerda, como se não estivesse acostumado a ser o centro das atenções. Lena pausou na fotografia da praia, o dedo tocando levemente o vidro protetor. Esse sorriso, disse ela, sempre inclina para a esquerda. E o jeito que ele franze os olhos na luz do sol em vez de usar óculos escuros. Ela virou a página, parando na foto do bar. Aqui, apontou. O jeito como segura o copo, sempre com a mão esquerda, mesmo sendo destro. E quando ri alto, inclina a cabeça para trás e passa a mão pelo cabelo porque fica envergonhado. A voz de Lena começou a tremer. Minha filha faz exatamente isso. Phoebe passa a mão pelo cabelo quando está nervosa. Inclina a cabeça quando ri. 4 anos de idade, e ela faz gestos que nunca viu ninguém fazer, porque a única pessoa que se move como ela desapareceu antes mesmo de ela nascer. Catherine não disse nada durante todo o tempo em que Lena virou as páginas. Mas Lena notou a mão da mulher, que antes repousava tranquila no colo, agora agarrava a borda do blazer. Os nós dos dedos, brancos de tanto apertar. Era o único detalhe que traía a verdadeira emoção de Catherine Kensington. Então ela se levantou, tirou o celular do bolso e discou um único número de memória. Brennan. A voz voltou ao aço frio. Preciso de uma verificação de antecedentes. Lena Shore, 27 anos. Cada detalhe dos últimos 6 anos até agora. Endereço, emprego, prontuário médico, tudo. Quero os resultados antes do anoitecer. Ela encerrou a chamada e se voltou para Lena, o rosto sem revelar nada do que havia passado nos últimos 15 minutos, como se a conversa inteira tivesse sido apenas uma transação rotineira de negócios. Você voltará ao trabalho agora, disse Catherine. A senhora Patton está esperando no corredor leste. Você vai terminar o turno normalmente. Ninguém, absolutamente ninguém, deve saber sobre essa conversa. Nem a senhora Patton, nem nenhum funcionário desta casa, ninguém além dessa porta. Lena se levantou, as pernas ainda instáveis. Aceniu com a cabeça. Catherine se aproximou, perto o suficiente para Lena ver as veias finas que se destacavam na mão da mulher, de tanto apertar. E Lena, disse ela, usando seu nome pela primeira vez. Não moça ou a nova. Lena. E a forma como pronunciou o nome carregava um peso que Lena não conseguia explicar. Se os resultados mostrarem que você está mentindo, em qualquer detalhe, por menor que seja, você vai se arrepender de ter passado por esses portões de ferro. O resto daquele dia passou como um sonho do qual Lena não conseguia acordar. Ela seguiu a senhora Patton pelo corredor leste, ouvindo a governanta explicar o cronograma de limpeza de cada cômodo, qual produto para o piso de carvalho, qual para o mármore, como dobrar as toalhas de banho em formato de leque de acordo com os padrões Kensington. Lena assentiu, memorizou, repetiu quando solicitada. Mas a mente estava em outro lugar, girando entre o retrato a óleo, o rosto de gelo de Catherine e os olhos cinza-azulados que ela via todos os dias no rosto da filha. A senhora está bem? Perguntou a senhora Patton depois que Lena derrubou o pano de poeira pela terceira vez em 10 minutos. Parece distraída.
Desculpe, disse Lena, pegando o pano e forçando um sorriso. Primeiro dia. Um pouco nervosa. A senhora Patton assentiu com compreensão e não insistiu. Era o tipo de mulher que sabia quando parar, e Lena foi silenciosamente grata por isso. No início da tarde, a senhora Patton levou Lena ao segundo andar, à ala da suíte principal. Este quarto pertence ao Sr. Jude, disse ela, empurrando a pesada porta de carvalho. Ele está em Londres, mas a Sra. Kensington exige que seja mantido impecável, como se ele pudesse retornar a qualquer momento. Lena entrou e imediatamente sentiu o ar mudar. O quarto era grande, mas surpreendentemente minimalista em comparação com o restante da opulência da mansão. Uma cama king size com cabeceira de madeira escura, duas mesinhas de cabeceira com apenas abajures, uma escrivaninha de mogno junto à janela com vista para o jardim, em cima dela, apenas um notebook fechado e uma porta-retrato virada de face para baixo. Era o quarto de um homem que não queria deixar rastros de si mesmo, ou de alguém tentando apagá-los. A senhora Patton instruiu Lena a trocar os lençóis, limpar as superfícies, depois partiu para inspecionar outra área, pedindo que Lena terminasse e fechasse o quarto em seguida. Sozinha no cômodo, Lena se movia devagar, como se atravessasse um campo minado. Suas mãos tremiam enquanto retirava os lençóis, e quando o cheiro que subia do travesseiro chegou até ela, teve que parar. Fechou os olhos, agarrando o tecido. Madeira e bergamota. O cheiro de Jack. O cheiro que ela havia respirado todas as noites ao lado dele no pequeno apartamento em Dorchester. O cheiro que buscou inconscientemente na própria fronha durante meses depois que ele sumiu, até que desapareceu completamente, e ela foi forçada a aceitar que ele havia realmente ido embora. E agora ali estava, intacto, fresco, como se 5 anos não tivessem passado. Lena se forçou a continuar. Trocar os lençóis. Limpar. Arrumar. Quando chegou à escrivaninha, limpou cuidadosamente ao redor do notebook e da porta-retrato. Levantou o porta-retrato. A fotografia mostrava Jude com os pais em uma cerimônia de formatura, alguém entregando o diploma, Catherine à direita com um sorriso raro, e um homem alto de rosto impenetrável à esquerda, que Lena presumiu ser Raymond Kensington. Mas não foi a fotografia que parou seu coração. Foi o que estava escondido atrás do porta-retrato. Um pequeno pedaço redondo de papelão, bordas gastas, marrom desbotado, tão velho que estava quase esfarelando nas beiradas. Ela o reconheceu instantaneamente antes mesmo de virá-lo, porque havia visto milhares iguais durante 5 anos trabalhando em cafés. Um porta-copo de papelão, o tipo que o café da Rose colocava embaixo de cada xícara. O logo da Rose estava quase apagado, mas ainda legível o suficiente para distinguir a rosa estilizada e as pequenas letras abaixo. Lena virou o porta-copo com os dedos tremendo tanto que quase o deixou cair. O verso, letra inclinada em tinta azul. Lena. A própria caligrafia dela. Ela se lembrava claramente, como se fosse ontem. O primeiro dia em que Jack se sentou no café. Ela havia escrito o próprio nome no porta-copo quando ele perguntou qual era, porque o lugar estava muito movimentado e ela precisava correr para outras mesas. Ele havia guardado desde o primeiro dia. Por 5 anos. Havia carregado de Boston até Londres escondido atrás de um porta-retrato na escrivaninha de um quarto que ele insistia para que fosse mantido impecável, como se pudesse voltar a qualquer momento. Lena recolocou o porta-retrato exatamente como estava. O porta-copo repousava na palma da sua mão, sem peso nenhum e, ao mesmo tempo, mais pesado do que qualquer coisa que ela já havia segurado. Ela ficou parada no quarto de Jude Kensington, envolta pelo cheiro de madeira e bergamota, segurando um porta-copo com seu nome. E pela primeira vez em 5 anos, ela permitiu que um pensamento que havia enterrado fundo dentro de si mesmo subisse à superfície. Talvez ele não quisesse ir embora. Talvez ele não tivesse tido escolha. No fim do dia, enquanto o pôr do sol tingia de carmesim as janelas altas da mansão, Lena foi convocada ao gabinete de Catherine. O cômodo era diferente da sala principal, menor, mais íntimo, com uma grande escrivaninha de madeira e estantes que iam do piso ao teto. Catherine estava sentada atrás da mesa. À frente dela havia uma fina pasta marrom, o tipo que Lena sabia que não vinha de nenhum departamento administrativo público.
Catherine não convidou Lena para sentar. Não precisava. Lena sabia que não era uma conversa amigável. Lena achou, leu Catherine, a voz equilibrada e sem emoção. Entrou no sistema de acolhimento aos 3 anos de idade. 4 famílias adotivas em 13 anos. Saiu do sistema aos 16. Garçonete no café da Rose, South End, Boston, dos 21 aos 22 anos. Deixou o emprego por gravidez. Filha Phoebe Ashore, nascida no Boston Medical Center. Atualmente residente no apartamento 312, edifício Maple, Dorchester. Renda anual abaixo do limiar federal de pobreza. Ela fechou a pasta. Tudo confere. Lena não disse nada. Enfiou a mão no bolso do avental, retirou o porta-copo e o colocou sobre a mesa, ao lado da pasta. Catherine olhou para baixo, reconheceu o logo do café da Rose, virou o papelão, viu o nome Lena em tinta azul, e pela primeira vez desde que Lena havia entrado naquela casa, Catherine Kensington perdeu o controle da própria expressão. Só por um segundo. Uma piscada sustentada por tempo demais. Uma respiração levemente mais funda. Uma deglutição que ela não conseguiu disfarçar. Mas Lena viu. Encontrei no quarto do seu filho, disse Lena suavemente. Escondido atrás de um porta-retrato. Meu nome. Minha caligrafia. Ele guardou isso por 5 anos. Catherine não tocou no porta-copo. Apenas o olhou, como se fosse a peça final de um quebra-cabeça que ela havia se recusado a ver por meio de uma década. Então se recostou na cadeira, os olhos derivando para a janela onde o céu de Boston se transformava de vermelho em violeta profundo. 5 anos atrás, Catherine começou, a voz completamente diferente agora. Não mais fria ou afiada, mas baixa e pesada como alguém abrindo uma caixa lacrada a tempo demais. Jude se trancou no quarto por 3 dias. Não comia, não falava, não abria a porta para ninguém, nem para mim. Ela se voltou para Lena. Quando finalmente saiu, disse exatamente uma frase: não tenho mais nenhum motivo para ficar. Então concordou em assumir a filial de Londres, que havia recusado por 2 anos inteiros. Embarcou naquela mesma semana e não voltou mais. Catherine pousou a mão sobre o porta-copo, os dedos deslizando levemente sobre o nome Lena, da mesma forma que, do outro lado do mundo, em Londres, seu filho fazia todas as noites antes de dormir. Perguntei a Raymond, meu marido, se ele sabia o que havia acontecido com Jude. Ele disse que não. Acreditei nele. Ela pausou. Agora acho que ele mentiu. Olhando diretamente nos olhos de Lena, Catherine falou em um tom que Lena não conseguia dizer se era uma ordem ou um pedido. Traga a criança amanhã. Se ela carrega o sangue Kensington, eu vou reconhecer. A viagem de ônibus de volta para Dorchester nunca tinha parecido tão longa. Lena sentou na última fileira, a testa encostada na janela fria, observando Boston passar sem realmente vê-la. Os postes de luz acendiam um a um, o brilho amarelo embaçando diante de seus olhos como estrelas caindo ao contrário. A mão estava enrolada no celular dentro do bolso do avental, como se o aparelho fosse a única prova de que tudo o que havia acontecido naquele dia era real e não um pesadelo acordado. O ônibus parou na esquina da Maple com Adams. Lena desceu, respirando o ar familiar do entardecer em Dorchester. O cheiro de fritura vindo da loja da esquina. Um rap ecoando de uma janela do 5º andar em algum prédio acima. Crianças gritando de alegria no parquinho no fim do quarteirão. Ela passou pelo portão de ferro enferrujado do edifício Maple, subiu 3 lances de escadas sob luzes de corredor que piscavam como se estivessem prestes a morrer, passou pela mancha de parede descascada no 2º andar que ela havia reportado em março e que ninguém se incomodou em consertar. Mas quando abriu a porta do apartamento 312, o mundo lá de fora parou. Lá dentro, era pequeno e apertado, mas cada canto respirava a vida de 2 pessoas. Os desenhos de foe cobriam a porta da geladeira. Casas em cores impossíveis, flores mais altas que pessoas, gatos com asas voando por céus roxos. Um vasinho de hortelã no parapeito da janela, a única planta que havia sobrevivido ao inverno porque Phoebe insistia em regá-la toda manhã. A manta de patchwork que Dolly havia costurado drapeada sobre o velho sofá,
cada quadrado de tecido uma história que a senhora idosa contava para Phoebe todas as noites em que ficava de babá. Mamãe! Phoebe saiu da sala como uma bala de canhão pequena, cabelos castanhos claros despenteados, aqueles olhos familiares intensos faiscando, um braço apertando o biscoito, o urso de pelúcia gasto e com um olho faltando, mas ainda indispensável. Lena caiu de joelhos e apertou a filha contra o peito com tanta força que Phoebe guinchava. Mamãe, não consigo respirar. Mas Lena não a soltou. Respirou o cheiro de shampoo infantil no cabelo da filha, sentiu os bracinhos se enroscarem no seu pescoço, e pela primeira vez naquele dia, Lena sentiu o chão firme sob os pés. Dolly estava parada na porta, com os palitos de tricô na mão, observando as duas com um sorriso gentil. Ela se comportou bem hoje. Praticamos contar até 100 em espanhol. Obrigada, Dona Dolly, disse Lena, forçando a voz a permanecer firme. Você parece cansada, observou Dolly por cima dos óculos de leitura. Trabalhar para gente rica é assim tão difícil? Mais difícil do que imaginei, respondeu Lena. E talvez fosse a coisa mais verdadeira que ela havia dito em todo aquele dia. Depois que Dolly foi embora, Lena fez o jantar, ovos mexidos e torrada. A refeição que Phoebe chamava de café da manhã de noite e sempre ria porque parecia ao contrário. Lena sentou de frente para a filha na mesinha encostada na parede e a observou comer. E agora via tudo. A forma como Phoebe inclinava a cabeça quando mastigava, exatamente como Jude na fotografia de aniversário. O jeito como segurava o copo de leite com a mão esquerda, mesmo sendo destra, igualzinho a Jack segurando a cerveja no álbum. E a covinha. Aquela covinha quando ria, a característica que Lena um dia pensou que vinha de algum ancestral desconhecido, agora tinha um nome, um rosto, um retrato pendurado na parede de uma sala em uma mansão no Beacon Hill. Tarde da noite, Phoebe dormia enrolada na cama compartilhada, biscoito enfiado embaixo do queixo, a boca levemente aberta, a respiração suave e regular. Lena deitava ao lado dela, mas não conseguia dormir. Pegou o celular, reduziu o brilho ao mínimo e abriu a galeria de fotos. Percorreu para trás no tempo, passando por centenas de fotos de Phoebe do nascimento até hoje, passando por selfies exaustas depois de turnos noturnos, passando por fotos de miojo às 2 da manhã quando Phoebe tinha acabado de aprender a rolar, até encontrá-las. 4 fotografias. Tudo o que restava dos 3 meses mais felizes da sua vida. A primeira, uma selfie no Boston Common quando as folhas estavam virando. O braço de Jack em volta dela, os dois sorrindo, as maples vermelhas faiscando ao fundo. A segunda, Jack parado na cozinha deste mesmo apartamento, a mesma cozinha onde ela havia cozinhado ovos naquela noite, usando um avental listrado, molho de tomate na bochecha, sorrindo com culpa depois de queimar uma panela de miojo. A terceira, borrada e levemente tremida porque Lena a havia tirado com pressa. Jack beijando sua testa na chuva no Farewell Hall, as gotinhas faiscando no cabelo dele, os olhos cinza-azulados fechados. A quarta, a última. Jack dormindo no sofá dela, um braço dobrado embaixo da cabeça, o rosto tão em paz. Lena se lembrava de ter pensado que queria acordar para aquele rosto todo dia pelo resto da vida. 2 dias depois dessa fotografia, ele desapareceu. Lena desligou o celular e ficou olhando para o teto. A rachadura ainda estava lá, zigue-zagueando do canto em direção ao centro, exatamente como havia estado quase 5 anos atrás, quando ela deitou naquele mesmo lugar com 7 meses de gravidez, sozinha, sem saber o nome que daria à criança, sem saber se conseguiria pagar o aluguel do mês seguinte. Ela se lembrou das noites acordando às 3 da manhã para amamentar Phoebe. As pálpebras pesadas de exaustão, mas com medo de dormir com receio de que a filha se engasgasse. Ela se lembrou do 8º mês depois do nascimento de Phoebe, voltando ao trabalho ainda amamentando, deixando a criança com Dolly do amanhecer ao anoitecer, chegando em casa para abraçá-la e chorar sem som enquanto a culpa a engolia inteira. Ela se lembrou da noite em que Phoebe ardeu com febre de 40 graus aos 8 meses, Lena correndo 6 quarteirões descalça pelo frio da madrugada até a emergência do Boston Medical Center porque a carteira não tinha o suficiente para um táxi, cantando canções de ninar enquanto as lágrimas molhavam a camiseta. Não havia chorado desde aquela noite.
Não porque as lágrimas tivessem secado, mas porque entendia que lágrimas não compravam leite, não pagavam aluguel, não curavam uma criança doente. Ela não tinha o luxo da fraqueza. Phoebe não permitia a fraqueza. E agora, na manhã seguinte, ela levaria sua filha de 4 anos para conhecer uma avó que ela nunca conheceu. A uma mansão que ela nunca imaginou. Para provar que o sangue nas veias da menina pertencia a um mundo a milhões de anos-luz do apartamento 312 no edifício Maple. Na manhã seguinte, Lena acordou cedo, vestiu Phoebe com o seu vestido floral mais limpo, penteou o cabelo apesar dos protestos. Hoje você vai conhecer uma senhora no trabalho da mamãe, disse Lena, buscando o tom mais comum que conseguia. Phoebe olhou para cima, os olhos cinza-azulados arregalados. Ela tem biscoito? Lena levou Phoebe pela parte de trás da mansão, evitando a entrada principal, exatamente como Catherine havia instruído no dia anterior. O caminho de pedra ardosa serpenteava pelo jardim sul, onde as últimas hortênsias da temporada ainda se agarravam a um leve tom de violeta pálido antes que o peso total do inverno de Boston chegasse. Phoebe caminhava ao lado da mãe, uma mãozinha segura na de Lena, a outra abraçando o biscoito, o olhar curioso e largo absorvendo tudo com a ânsia que só uma criança tem. Mamãe, essa casa é tão grande, sussurrou ela, como se tivesse medo que alguém a ouvisse. Tem alguém morando em todos esses quartos? Tem, meu bem, respondeu Lena apertando a mão da filha. A casa de hóspedes ficava no fundo do jardim, um prédio de 2 andares menor que a mansão principal, mas ainda 3 vezes maior que o apartamento delas em Dorchester. Catherine Kensington já esperava na varanda. Usava um terno creme perfeitamente alfaiatado, o cabelo platinado preso sem um único fio fora do lugar, a coluna reta como uma régua. Mas não estava olhando para Lena. Seus olhos estavam fixos em Phoebe desde o momento em que mãe e filha apareceram no início do caminho, e Catherine observava a criança com uma intensidade que Lena conseguia sentir a 20 passos de distância. Phoebe sentiu também. Parou de andar, puxou a mão da mãe e se escondeu atrás da perna de Lena, apertando o companheiro gasto com mais força. Mamãe, murmurou ela, piscando aqueles olhos cinza-azulados. Ela está me olhando esquisito. Lena pousou a mão na cabeça da filha, alisando os cabelos castanhos claros. Tudo bem, meu bem. Ela só quer te conhecer. Catherine havia ouvido a voz de Phoebe, e Lena viu a mulher mais velha respirar fundo antes de descer da varanda. Ela se moveu devagar, cada passo cuidadoso, como se tivesse medo de que andar rápido demais pudesse assustar a criança. Quando estava a 2 passos de distância, parou e se abaixou ligeiramente, não ajoelhando, porque Catherine Kensington não se ajoelhava diante de ninguém, mas o suficiente para trazer o rosto mais perto do nível dos olhos de Phoebe. Olá, disse ela, e a voz era mais suave do que Lena jamais havia ouvido. Tão suave que era quase reconhecível como sendo da mesma mulher que a havia ameaçado na sala de estar no dia anterior. Você é a Phoebe, não é? Phoebe assentiu, ainda meio escondida atrás da perna da mãe. Mas seus olhos curiosos espiavam pelo quadril de Lena. Você tem biscoito? Catherine piscou uma vez. Depois os lábios dela se curvaram em um sorriso que Lena tinha certeza que poucas pessoas no mundo já haviam visto. Tenho, disse ela. Tenho muitos biscoitos. Entre e vou te mostrar. Dentro da casa de hóspedes, a sala de estar era mais quente do que Lena esperava. Um sofá estampado de flores, cortinas de renda branca, e sobre a mesa de centro, uma bandeja de biscoitos dourados recém-assados ao lado de uma jarra de suco de maçã e 3 xícaras, 2 grandes e uma pequena. Catherine havia preparado. Havia preparado com cuidado. E isso disse a Lena mais do que qualquer palavra poderia. Ao ver os biscoitos, Phoebe esqueceu a hesitação. Olhou para a mãe em busca de permissão. Lena acenou com a cabeça, e Phoebe se sentou na beirada do sofá, escolheu cuidadosamente um biscoito e deu uma pequena mordida. Os olhos dela se iluminaram. Esse é bom, ela declarou, sorrindo largo. E a covinha apareceu na bochecha redonda, funda e inconfundível, idêntica, até a menor medida, à covinha na fotografia de aniversário de Judy que Lena havia visto no álbum no dia anterior. Catherine levou a mão ao peito,
os dedos crispados no tecido do terno bem acima do coração, e Lena viu os nós ficarem brancos. Jude adorava esses quando era pequeno, disse Catherine, a voz tremendo. Tremendo de verdade pela primeira vez desde que Lena a conhecia. E as palavras quando era pequeno saíram da boca dela carregadas de 40 anos de memória. A senhora Cook os assava todo domingo. Ele sempre pegava o máximo e escondia no bolso do casaco para levar para o quarto. Phoebe não entendeu o significado por trás daquelas palavras, mas entendeu o calor no tom da senhora idosa, então levantou o biscoito pela metade como uma oferta. Você quer um pouco? É muito bom. Catherine balançou a cabeça suavemente, mas o sorriso não saiu dos lábios. Os olhos estavam molhados, e ela não se incomodou em esconder. Ou talvez não conseguisse. Depois que Phoebe terminou o segundo biscoito, ficou mais ousada, explorando a sala de estar, tocando o tecido do sofá, examinando o vaso na janela, então se lembrou da mochila pequena que havia trazido. Mamãe, posso mostrar meu caderno de desenhos? Lena acenou com a cabeça, o coração batendo mais rápido. Ela sabia o que estava dentro daquele caderno. Phoebe abriu a mochila e tirou o caderno de esboços gasto, a capa coberta de adesivos de estrelas e gatos. Subiu no sofá ao lado de Catherine com tanta naturalidade que tanto Lena quanto Catherine foram pegas de surpresa, e abriu o caderno. Desenhos coloridos com giz de cera enchiam as páginas. Uma casa com fumaça saindo da chaminé, flores da metade do tamanho da página, um sol sorridente. Catherine virou cada página, assentindo, elogiando suavemente, até que Phoebe chegou a uma página e parou. Esse é o meu favorito, disse ela com a seriedade de uma criança de 4 anos. 3 figuras de mãos dadas. A menor no meio, cabelos castanhos, vestido floral, claramente Phoebe. À esquerda, uma figura mais alta com cabelos compridos. Mamãe. À direita, a figura mais alta de todas, desenhada de forma mais tosca, cabelos curtos, parada um pouco mais longe das outras duas, como se a artista não tivesse certeza de quão perto colocá-lo. Essa é a mamãe. Essa sou eu. E esse, Phoebe apontou para a direita, é o papai. Catherine olhou para o desenho, depois para Phoebe. O seu papai está muito longe? Perguntou ela, a voz quase apenas um sopro. Phoebe assentiu solenemente. Muito longe. Mas a mamãe diz que o papai me ama. Ele só teve que ir para um lugar muito longe. Catherine olhou para Lena. E o olhar dela já não carregava nada daquela frieza, nada daquela dureza, nada da suspeita ou do desprezo que Lena havia visto no dia anterior. Em vez disso, havia algo muito mais complexo, algo que Lena precisou de alguns segundos para desvendar. Respeito. Porque Lena havia ensinado à filha que o pai a amava, em vez de ensiná-la a odiá-lo. Dor. Porque ela estava olhando para uma neta de 4 anos que deveria ter conhecido desde o primeiro dia. E vergonha. Vergonha profunda, do tipo que só a consciência consegue sentir, porque ela estava começando a entender que sua família havia tirado dessa criança algo que nenhum biscoito e nenhuma mansão poderia jamais substituir. Então o barulho de um celular quebrou o silêncio. Catherine o tirou do bolso, olhou para a tela, e a expressão dela mudou imediatamente. Ela se levantou, murmurou com licença, e saiu para a varanda, fechando a porta atrás de si. Lena conseguia ouvir a voz dela através do vidro, baixa, mas firme. Quando? Amanhã de manhã. Tudo bem. Não pergunte. Só volte. Quando Catherine voltou, o rosto havia recuperado a compostura, mas uma nova tensão persistia nos cantos dos olhos. Houve uma mudança, disse ela, olhando para Lena. Jude mudou a passagem. Ele chega amanhã de manhã. Lena sentiu o chão inclinar sob os seus pés. Amanhã de manhã. Não no fim de semana. Não na semana que vem. Amanhã. Eu não estou pronta, disse ela, e as palavras escaparam antes que ela pudesse detê-las, mais honestas do que qualquer coisa que havia dito nos últimos 2 dias. Catherine a estudou por um longo momento, depois olhou para Phoebe, que estava acrescentando mais uma flor amarela ao desenho de família com um giz de cera, completamente alheia ao fato de que sua vida estava prestes a mudar completamente.
Ninguém nunca está pronto para isso, disse Catherine, a voz baixa. Não fria, pesada. Pesada como alguém carregando uma decisão sobre os ombros. Mas meu filho perdeu 5 anos. Ele não deveria perder mais um dia. Mais de 5.000 quilômetros de distância, em uma suíte no 6º andar do Claridge's, no coração de Londres, Jude Kensington estava sentado à janela, olhando para Mayfair à meia-noite. Uma garoa fina velava o vidro. Gotículas minúsculas traçando caminhos incertos para baixo, como os caminhos que ele não havia escolhido. O copo de uísque no parapeito de mármore havia sido esvaziado há muito tempo, deixando apenas uma mancha âmbar no fundo e o cheiro persistente de turfa no ar. Ao lado do copo, repousando sobre a pedra fria, havia um pequeno pedaço redondo de papelão com bordas gastas, marrom desbotado, tão velho que estava quase esfarelando nas beiradas. Um porta-copo do café da Rose. Jude o apanhou, virou, e olhou para a caligrafia inclinada em tinta azul. Levemente apagada com o tempo, mas ainda legível. Lena. Ele passou o polegar sobre o nome devagar, como se tivesse medo que apertar demais fizesse o nome desaparecer. Da mesma forma que a mulher que carregava esse nome havia desaparecido da sua vida. Não. Da forma como ele havia arrancado da própria vida e chamado isso de proteção. A porta se abriu. Brennan entrou sem bater, um privilégio conquistado por 10 anos ao lado de Jude, passando por negociações em salas sombrias, noites sem dormir, decisões que homens comuns nunca precisariam tomar. Ele viu o porta-copo na mão de Jude e não pareceu surpreso. Porque não era a primeira vez. Nem a 10ª. Nem a 100ª. Chefe, sua mãe ligou, disse Brennan com calma. Quer que você pegue um voo mais cedo amanhã de manhã. Jude não levantou o olhar. Motivo? Ela não disse. Só que é importante e que precisa de você em casa imediatamente. Jude ficou em silêncio, os olhos fixos no porta-copo. Brennan ficou de pé com os braços cruzados, observando o patrão com a paciência de quem já viu demais. Então ele expirou suavemente, quase inaudível. Já faz 5 anos, chefe, disse Brennan. Não com acusação, apenas cansaço. O tipo de cansaço que vem de repetir a mesma frase vezes demais, sabendo que a resposta nunca vai mudar. Você deveria soltar. Jude finalmente ergueu o olhar. Olhos cinza-azulados, os mesmos que do outro lado do mundo, uma criança de 4 anos usava no rosto sem o seu conhecimento, encontraram os de Brennan com uma tristeza quieta. Já larguei tudo na minha vida, Brennan, disse ele, a voz baixa e lenta. Larguei o sonho de ser arquiteto quando meu pai me disse para sentar na cadeira de diretor. Larguei o direito de escolher minha própria vida no dia em que passei a carregar o nome Kensington. Larguei até a única mulher que já me olhou sem ver dinheiro, poder ou medo. O olhar caiu de volta para o porta-copo. Exceto isso. Isso eu não consigo largar. Brennan não disse mais nada. Havia aprendido há muito tempo que algumas batalhas não deveriam ser travadas, e o porta-copo com o nome de Lena era uma delas. Jude se levantou, deslizou o porta-copo para o bolso interno do paletó, do lado esquerdo, sobre o coração, exatamente onde havia repousado por 5 anos. Em cada reunião do conselho, em cada jantar formal, em cada longa noite no silêncio vazio da suíte em Londres. Reserve o voo para amanhã cedo, disse Jude, passando por Brennan em direção ao armário e começando a fazer as malas. Brennan assentiu e tirou o celular. Mas antes de se virar, lançou um último olhar ao patrão, o chefe de máfia mais poderoso da costa leste, dobrando camisas em uma mala com as mesmas mãos que, 12 horas antes, havia assinado um contrato de 200 milhões de dólares. E se perguntou se o destino estava pregando uma cruel peça ou colocando algo em movimento, já que Catherine Kensington havia convocado o filho para casa exatamente na noite em que ele mais uma vez estava sentado olhando para aquele pedaço gasto de papelão. Jude não sabia. Ele não sabia que em Boston, em um pequeno apartamento em Dorchester, uma mulher também estava acordada, também olhando para fotos antigas, também contando as horas. E ele não sabia que, em 12 horas, o passado que havia tentado enterrar por 5 anos estaria de pé na sala de estar da família, carregando no rosto de uma criança de 4 anos os mesmos olhos cinza-azulados que eram os seus.
Naquela manhã, Lena não vestiu o uniforme. Ficou parada diante do pequeno espelho do banheiro em Dorchester, estudando o próprio rosto sob a luz fluorescente piscante, então recolheu o uniforme de empregada que havia dobrado com cuidado sobre a cama. Em vez disso, escolheu o vestido preto simples. O único no armário que não era roupa de trabalho, comprado em saldão num brechó 2 anos atrás para uma entrevista que ela não havia conseguido. O vestido era velho, mas assentava bem. Algodão macio moldando seu corpo, formal o suficiente para não se sentir envergonhada, simples o suficiente para ainda ser ela mesma. Ela soltou o cabelo em vez de prendê-lo como fazia todos os dias. Olhou para o reflexo mais uma vez. Depois se afastou. Se fosse enfrentar Judy Kensington, o enfrentaria como Lena Shod, não como a empregada dele. O ônibus da manhã a deixou no Beacon Hill às 7h45. No momento em que atravessou os portões de ferro da mansão, ela sentiu a diferença. Um Audi preto e elegante estava estacionado na frente da entrada principal. Um carro que não estava ali 2 dias antes. Ele estava em casa. O coração disparou tão forte que ela o sentia batendo na garganta. Ela foi direto para a porta principal em vez da entrada de serviço. A senhora Patton abriu, os olhos deslizando brevemente para o vestido preto no lugar do uniforme, mas não perguntou nada, apenas inclinou a cabeça e se afastou, como se tivesse sido avisada de que aquela manhã não seria comum. Lena cruzou o saguão de mármore, os saltos baixos repercutindo no chão em ecos regulares. Avançou pelo corredor que havia memorizado em apenas 2 dias, passando por pinturas a óleo e lustres de cristal, até parar diante das duplas portas de carvalho que davam acesso à sala de estar principal. De dentro, ela ouviu uma voz. Profunda, equilibrada, a voz de um homem. E o corpo inteiro dela enrijeceu como se água gelada tivesse sido derramada pela espinha. 5 anos sem ouvir aquela voz. 5 anos imaginando que havia esquecido. Não havia. Lena bateu na porta. Entre, chamou a voz de Catherine, calma mais tensa, como uma corda puxada perto do ponto de ruptura. Ela empurrou a porta. Catherine estava sentada na poltrona familiar à esquerda da lareira, as costas retas, as mãos repousando no colo com os dedos tão entrelaçados que os nós estavam brancos. E à direita da lareira, de pé com as costas para a porta, havia um homem alto de terno cinza, uma mão segurando uma xícara de café, a outra enfiada no bolso. Ele estava dizendo algo para a mãe, a voz calorosa e tranquila, como alguém que acabará de voltar para casa depois de uma longa viagem e ainda não sabia que a casa havia mudado completamente na sua ausência. Então ele se virou ponto e o tempo parou. Aqueles olhos. Aquele olhar inconfundível, assombroso, que ele nunca havia esquecido. 5 anos haviam esculpido linhas mais afiadas no rosto dele, mais duras, mais cansadas. Alguns fios prateados nas têmporas, um maxilar mais cerrado, como o de um homem acostumado a render os dentes durante o sono. Mas os olhos não haviam mudado. Os olhos que ela havia encarado todas as manhãs por 3 meses, os olhos que ela via todos os dias desde então no rosto da filha. A xícara de café inclinou na mão de Judy, quase caindo. Ele a segurou a tempo. Mais gotas escuras se espalharam sobre a sua pele, escaldando, e ele não pareceu notar. O corpo inteiro dele ficou rígido. Apenas os olhos vivos, se abrindo, piscando rapidamente, como se a mente recusasse processar o que estava à sua frente. Lena, o nome saiu dele rouco, quase sem voz, apenas respiração forçada por uma garganta apertada, como se pronunciar o nome dela tivesse roubado todo o oxigênio dos pulmões. Lena ficou ali, os braços ao lado do corpo, as costas retas, os olhos fixos nele. Havia ensaiado esse momento a noite toda. Repetido o que diria. Mas agora, parada à sua frente em carne e osso, cada palavra ensaiada desapareceu. Só a verdade restou. Olá, Jack, disse ela, mais calma do que sentia. Ou melhor, Judy Kensington. O chefe da máfia cujo nome de verdade eu nunca soube. Judy pousou a xícara na lareira, a mão tremendo tanto que bateu no mármore com um som seco. Olhou para a mãe, o pânico cruzando o rosto do homem mais poderoso da costa leste, e naquele instante, ele pareceu uma criança apanhada em falta.
Mãe, disse ele, a voz quebrando no meio. O que está acontecendo? Catherine não se levantou. Não se mexeu. Não mudou a postura. Não alterou a expressão. Apenas olhou para o filho com os olhos de uma mulher que havia se preparado para esse momento por 2 dias. E então falou, a voz calma ao ponto da crueldade. Calma como quem leu uma previsão do tempo. Calma como se o que estava prestes a dizer não tivesse poder de despedaçar tudo no cômodo. Você tem uma filha, Jude. 4 anos. O nome dela é Phoebe. O silêncio que se seguiu não era o silêncio embaraçoso, nem o silêncio pensativo. Era o silêncio de uma sala depois que uma bomba é lançada e antes que ela atinja o chão, aquele segundo suspenso em que tudo ainda está intacto, mas todos já sabem que nada vai permanecer igual. Jude olhou para a mãe, depois para Lena, depois de volta para a mãe. A boca se abriu, mas nenhum som saiu. A mão direita buscou as cegas por trás dele até encontrar o encosto de uma poltrona próxima, e ele agarrou, os dedos drenando de cor. O sangue sumiu do rosto dele tão completamente que Lena conseguia ver as veias finas na têmpora. E aqueles olhos cinza-azulados que, 12 horas antes, miravam Mayfair na solidão familiar estavam agora regalados com algo muito além da surpresa. Era choque. Choque primitivo, que faz o corpo esquecer como funcionar. Filha, Jude repetiu, as 2 sílabas caindo da boca como pedras. 4 anos. Catherine assentiu uma vez. Firme. A mulher à sua frente é a mãe da criança. Ela veio aqui para trabalhar. Reconheceu seu retrato na parede. Passei os últimos 2 dias verificando tudo. Confere. Jude se voltou para Lena, os olhos varrendo o rosto dela em busca de alguma negação. Talvez um sinal de que era um erro cruel. Lena não deu isso a ele. Ela ficou ereta, os braços ao lado do corpo, e começou a falar. Breve. Fria. Sem uma lágrima, sem um tremor, sem pedir pena. 6 semanas depois que você desapareceu, descobri que estava grávida, disse ela. Procurei por você. O número foi desconectado. Ninguém no café te conhecia. Eu tinha um nome falso e lembranças. Dei à luz sozinha no Boston Medical Center. Ninguém segurou minha mão na sala de parto. Ela fez uma pausa, não pela emoção, mas para respirar. Criei Phoebe sozinha desde o primeiro dia. Trabalhei 2 turnos diários. Houve meses em que não conseguia comprar fórmula, então pulei refeições para garantir que ela tivesse o suficiente. Quando Phoebe tinha 8 meses, ela teve febre de 40 graus à meia-noite. Corri 6 quarteirões descalça até a emergência porque não tinha dinheiro suficiente na carteira para um táxi. Em dezembro. Cada frase era uma lâmina, e Lena sabia disso. Mas ela não estava tentando ferir. Estava declarando fatos, e os fatos eram cruéis o suficiente. Não vim aqui te procurar, ela terminou, equilibrada. Não sabia quem você era até ver o retrato. Vim porque o salário é 3 vezes o do café, e minha filha precisa comer. É tudo. Jude havia afundado na poltrona em algum momento, os cotovelos nos joelhos, as mãos segurando a cabeça, as costas curvadas para frente, os ombros tremendo levemente. E quando levantou o rosto, os olhos cinza-azulados estavam vermelhos, molhados, sem lágrimas caindo, mas todas elas ali, esperando. Eu não sabia, disse ele, a voz despedaçada. Lena, juro que eu não sabia. Se eu soubesse, o que você teria feito? Perguntou ela. Não com amargura, mas perguntando de verdade. Jude a olhou, depois olhou para as próprias mãos, como se a resposta pudesse estar gravada nas palmas. Então falou. Meu pai descobriu sobre a gente, começou, a voz caindo, ficando mais pesada como um homem abrindo um caixão que havia mantido selado por 5 anos. Raymond Kensington não tolera surpresas. Ele te mandou seguir. Sabia tudo. Onde você morava, onde trabalhava, quando saía e voltava. Então me chamou ao escritório. Jude engoliu em seco. Me disse para terminar tudo imediatamente. Eu me recusei. No dia seguinte,
Você foi demitida da Roses. Lena estremedeu. Ela se lembrava daquela manhã, o dono chamando-a para a cozinha dos fundos, sem conseguir olhar nos olhos dela, dizendo que havia cortes no quadro de funcionários. A voz instável, e ela havia acreditado, havia pensado ser simplesmente o próximo nome infeliz de uma lista. Meu pai comprou o prédio inteiro, o arrendamento do café, continuou Jude, cada palavra forçada através dos dentes cerrados, apenas para te expulsar. E me disse, isso é só o começo. Se você não obedecer, o próximo passo não vai ser tão educado. A voz dele quebrou completamente na frase seguinte. Eu conheço meu pai, Lena. Ele não faz ameaças em vão. Tem o poder, os meios e a crueldade para cumpri-las. Ele pausou. Fui embora porque tinha medo de que ele te machucasse. Pensei que se eu desaparecesse, ele te deixaria em paz. Pensei que era o único jeito de te proteger. Catherine falou então, a voz baixa e pesada. Raymond é um homem de outra era, disse ela, olhando para a janela onde a luz da manhã entrava pelas altas vidraças. Para ele, sangue é tudo. Status é tudo. Não estou defendendo meu marido. Só quero que você entenda que a decisão de Jude não foi tomada em circunstâncias comuns. Lena ouviu. Absorveu cada palavra, cada detalhe. E dentro dela, duas correntes corriam lado a lado como rios que nunca se encontrariam. Uma era raiva. A raiva que ela havia carregado por 5 anos. A raiva pelo homem que a havia sumido e a deixado sozinha. A outra era a compreensão. A compreensão dolorosa de que ele não havia partido porque deixou de amá-la, mas porque a amava demais e tinha medo demais. E essa compreensão doía mais do que qualquer raiva jamais poderia. Você não me deu o direito de escolher, disse Lena. E agora a voz tremeu. Tremeu de verdade. Porque raiva e compreensão a rasgavam por dentro. Você decidiu por mim que eu precisava de proteção através do abandono. Pensou que estava sendo nobre ao se sacrificar. Mas você sabe o que seu sacrifício fez comigo? Com sua filha? Jude não respondeu. Apenas a olhou, olhos cinza-azulados saturados de arrependimento. Não um arrependimento raso de alguém apanhado em flagrante. Mas o tipo que corrói por dentro. O tipo que havia morado com ele todos os dias e todas as noites naquela suíte em Londres, ao lado do porta-copo com o nome dela. Phoebe, disse ele, o nome se partindo em 2 pedaços ao sair. Posso vê-la? Lena o estudou por um longo tempo. Estudou aqueles olhos cinza-azulados molhados, idênticos aos que a olhavam toda manhã do rosto da filha pedindo que havia para o café da manhã. Estudou as mãos tremendo do chefe de máfia mais poderoso da costa leste. Estudou o homem que havia partido o coração dela e ao mesmo tempo lhe dado o presente mais precioso da vida. Sim, disse Lena. Mas se você desaparecer de novo, Jude Kensington, seja lá quem você for, por mais poderoso que seja, juro que não vai ter uma terceira chance. Jude dirigia com os olhos fixos na estrada, as mãos apertando o volante tão forte que os nós dos dedos ficaram pálidos. Lena estava no banco do passageiro, as mãos repousando no colo, olhando pela janela. Nenhum dos dois falava. Boston passava por eles, das ruas de tijolos do Beacon Rio pelas largas avenidas do centro, e depois gradualmente para bairros mais velhos, mais cinzas, mais honestos. 10 minutos passaram com apenas o zumbido do motor e buzinas distantes. 10 minutos em que cada segundo parecia pesado como chumbo, cada um deles a sós com uma tempestade particular. Foi Lena quem quebrou o silêncio primeiro, não porque quisesse, mas porque o silêncio os estava engolindo. Ela gosta de desenhar, disse ela suavemente, ainda olhando pelo vidro. Como você? Jude olhou para ela pela primeira vez desde que entraram no carro. Como eu? Você não sabe, respondeu Lena. Mas Phoebe desenha casas o dia inteiro. Todos os tipos. Casas com jardins, casas com chaminés, casas com varandas cheias de flores. Ela desenha tantas casas que a professora do jardim de infância uma vez perguntou se a mãe dela era arquiteta. Ela pausou. Ela desenha casas como se estivesse procurando um lugar onde pertencer e ainda não tivesse encontrado.
Jude não disse nada. Voltou o olhar para a estrada, mas Lena viu o maxilar se firmar, o músculo trabalhando sob a pele. Quando o Audi dobrou na Maple Street, ele reduziu a velocidade. Olhou pela para-brisa para o prédio, o portão de ferro enferrujado, os degraus de concreto rachado, a parede externa manchada com pichações, varais estendidos entre as varandas do quarto andar. Era aqui que morava a filha dele. Era aqui que, enquanto ele ficava sentado em uma suíte no Claridge's olhando para Mayfair, Phoebe dormia em um pequeno apartamento compartilhando a cama com a mãe, abraçando um urso de pelúcia gasto chamado Biscoito. Não tenho pena, disse Jude baixinho, desligando o motor, os olhos ainda no prédio. Tenho vergonha. Lena não respondeu. Abriu a porta do carro e desceu. Jude a seguiu. Subiram 3 lances de escadas em silêncio, passando por luzes de corredor piscando, gesso descascando, o cheiro de fritura vindo de um apartamento no segundo andar. Jude não reclamou, não vacilou. Apenas observou, os olhos absorvendo cada detalhe, calculando cada falta que a filha havia suportado por 4 anos por causa da sua decisão. Lena bateu na porta do apartamento de Dolly. A porta se abriu, e antes que Lena pudesse dizer uma palavra, uma pequena mancha de cabelos castanhos disparou para a frente. Mamãe! Phoebe enrolou os braços na perna da mãe, o rosto erguido, os olhos cinza-azulados brilhando. Então ela viu Jude. Ela parou. Inclinou a cabeça para o lado, exatamente da forma que Jude inclinava a dele quando avaliava uma situação, exatamente da forma que havia inclinado quando olhou para Catherine, e seu olhar curioso viajou dos sapatos engraxados até o rosto dele, parando nos olhos. 2 pares de olhares iguais se encontraram. Um espelho refletindo 2 mundos. Então Phoebe deslizou para trás da perna da mãe, apertando o urso com um olho com mais força. Mamãe, sussurrou ela. Não gosto de estranhos. Lena pousou a mão na cabeça da filha. Tudo bem, meu bem. Ela olhou para Jude, e ele entendeu. Deu um passo para trás. Depois outro. Dando espaço à criança. Não avançou, não se abaixou para forçar uma conversa. Não fez o que um adulto impaciente faria. Simplesmente ficou ali e esperou. Na sala de Dolly, uma pequena mesa de desenho havia sido armada num canto. Phoebe voltou para o lugar de sempre, pegou o giz de cera e começou a desenhar, ignorando Jude como se ele não existisse. Jude olhou para Lena. Ela deu um imperceptível aceno de cabeça, não force. Ele assentiu. Então fez algo que Lena não havia esperado. Ele puxou uma cadeira pequena, sentou-se à mesa ao lado de Phoebe, pegou uma folha em branco e alguns giz de cera, e começou a desenhar. Não falou, não olhou para ela. Apenas desenhou. Uma casa. Linhas limpas, proporções equilibradas, uma varanda com colunas, janelas largas, degrau subindo. Ele desenhou com giz de cera em papel branco, um chefe de máfia empoleirado numa cadeirinha de plástico num apartamento em Dorchester, esboçando a casa mais bonita que os giz de cera podiam criar. Phoebe espiou de soslaio. Tentou ignorá-lo, mas a curiosidade de uma criança de 4 anos dominou a cautela. Olhou de novo e de novo. Então parou de fingir e ficou olhando abertamente. De quem é essa casa? Ela perguntou, ainda desconfiada, mas intrigada. Jude levantou o olhar com gentileza. Ainda não sei. Só gosto de desenhar casas. Eu também gosto de desenhar casas, disse Phoebe. E aquela primeira ponte entre pai e filha, leve como um sopro, carregava mais peso do que qualquer contrato que Jude havia assinado na vida. Phoebe empurrou a cadeirinha um pouco mais perto, depois um pouco mais. Abriu o caderno de esboços, virou para uma página e o colocou entre os dois. 3 figuras de mãos dadas. Quem é esse? Perguntou Jude, a voz quase inaudível. É o meu papai, respondeu Phoebe solenemente. A mamãe diz que o papai foi para muito longe, mas eu ainda desenho o papai. Jude virou o rosto para o lado. Os ombros tremeram visivelmente. E Lena, parada no canto, o viu levantar uma mão rapidamente aos olhos como se enxugasse suor. Mas não era suor.
O chefe de máfia mais frio da costa leste estava chorando sobre um desenho de giz de cera feito por uma criança de 4 anos. Então Phoebe acrescentou, com a honestidade direta que só crianças têm, o Tommy tem pai. A Maya tem pai. Todo mundo tem pai. Ela olhou para o desenho. Eu não tenho. O silêncio caiu pesado o suficiente para sufocar. E então Phoebe fez algo que ninguém esperava. Ela arrancou cuidadosamente o desenho do caderno, alisou o papel sobre a mesa e o estendeu para Jude com as 2 mãozinhas. Para você, disse ela com seriedade. Por que você parece triste? Jude pegou o papel com as 2 mãos. As mãos que haviam assinado contratos milionários, apertado durante negociações de vida ou morte, carregado o poder de um império clandestino, agora segurando um papel fino de giz de cera como se fosse a coisa mais frágil e preciosa que ele jamais havia tocado. Obrigado, disse ele, e a voz quebrou completamente nessas 2 palavras. É a coisa mais linda que alguém já me deu. Na volta no Audi preto, o desenho repousava no colo de Jude. Ele não disse nada por 5 minutos inteiros. Lena também ficou em silêncio, dando a ele o espaço que sabia que precisava. Então Jude falou, a voz baixa e firme. Não mais. Despedaçada, mas forjada por algo novo, algo mais duro que o aço, mais profundo que o arrependimento. Perdi 4 anos, disse ele, os olhos fixos na estrada à frente. Não vou perder mais um dia. Jude cumpriu a palavra. Voltou no dia seguinte, e no dia depois, e no dia depois daquele. Um mês passou, e Jude Kensington não falhou em uma única visita. Não chegou um minuto atrasado, mesmo que isso significasse sair de uma reunião do conselho na metade, adiar uma ligação transatlântica com parceiros em Londres, ou cruzar Boston no horário de pico só para chegar ao apartamento de Dorchester às 4 em ponto, como prometido. No começo, Phoebe ainda o chamava de tio Jude, e mantinha exatamente um comprimento de braço entre os dois, sempre com biscoito enfiado no meio como escudo. Mas crianças têm seu próprio jeito de medir sinceridade, e os instrumentos delas são mais precisos do que qualquer coisa que os adultos inventam. Phoebe mediu com paciência. Com o jeito que Jude nunca a forçava a falar quando ela queria silêncio, com como ele sempre se sentava no chão em vez de numa cadeira para os olhos ficarem no mesmo nível, com como ele se lembrava que ela preferia o giz de cera roxo ao azul, e que biscoito precisava de um assento próprio quando os biscoitos eram servidos. Gradualmente, o comprimento de braço foi encurtando. O pelúcia gasto parou de ser uma barreira e virou um amigo compartilhado. E numa tarde de terça-feira, Jude estava sentado de pernas cruzadas no tapete gasto do apartamento de Dorchester, num terno de $3.000, de frente para Phoebe em um jogo de chá de brinquedo de plástico. O convidado silencioso de honra ocupava o lugar de honra, uma xícara rosa de plástico posta diante do urso. Phoebe serviu o chá imaginário na xícara de Jude com a solenidade de uma verdadeira anfitriã. Aqui está o seu chá. Sem açúcar porque você disse que não gosta. Jude bebeu da xícarinha rosa com a mesma expressão grave que usava ao assinar contratos diante de um conselho de diretores. Excelente, disse ele. Você faz melhor que o Brennan. Phoebe explodiu em gargalhadas, a covinha funda e brilhante, e Lena ficou parada no batente da cozinha segurando a própria caneca de café, mordendo o lábio com força para conter o que estava subindo no peito. E então chegou aquele dia. Não havia nada de extraordinário nele. Apenas um sábado comum à tarde. Jude levou Phoebe e Lena ao supermercado porque Phoebe insistia no cereal de chocolate que a mamãe nunca comprava por custar demais. Elas andavam pelo corredor, Phoebe sentada no carrinho, as perninhas balançando, os olhos varrendo as prateleiras coloridas. Ela avistou a caixa de cereal no alto, aquela com o coelho animado que ela adorava, colocada além do seu alcance e além do de Lena. Sem pensar, sem hesitar, sem pausa, Phoebe se virou para o homem mais alto mais próximo a ela e disse, papai, pega isso para mim. Jude congelou no meio do corredor, a mão já se estendendo, os dedos tocando a caixa, e ficou suspenso ali como uma estátua interrompida no meio do movimento. Os olhos encheram instantaneamente. Tão rápido que Lena soube que ele não havia tido tempo de se preparar, de erguer muros, de colocar a máscara do chefe.
Ele ficou parado num supermercado lotado segurando uma caixa de cereal com um coelho, os olhos vermelhos, e a palavra papai ecoou na mente dele como um sino que ele não sabia que havia passado a vida toda esperando ouvir. Papai, Phoebe repetiu, confusa com a imobilidade dele. Quero aquela. Jude engoliu em seco, piscou, e colocou a caixa no carrinho. Aqui está, princesa, disse ele, a voz levemente trêmula. Mas o sorriso era o mais largo que Lena já havia visto nele. Na mansão do Beacon Hill, Catherine Kensington também estava mudando a sua maneira. Todo fim de semana, Phoebe era trazida à propriedade, e a matriarca de aço que havia governado um império clandestino ao lado do marido por 40 anos agora se sentava no chão da sala de estar brincando de boneca com a neta. Ela ensinava a Phoebe a modelar argila, contava histórias de Jude quando criança, e pela primeira vez em anos, a gargalhada de uma criança ecoava por cômodos que por tanto tempo haviam sido preenchidos apenas pelo silêncio pesado do poder e dos segredos. Brennan percebeu a mudança antes de todo mundo. Uma noite, enquanto Jude saía do apartamento de Dorchester depois de ler para Phoebe a história da hora de dormir, Brennan esperava ao lado do carro e observou o patrão se aproximar com um sorriso ainda nos lábios. O senhor está diferente, chefe, disse Brennan. Jude olhou para ele. Como assim? Esse sorriso, respondeu Brennan, não com acusação, mas quase espantado. 10 anos trabalhando para o senhor. Nunca o vi sorrir assim. Jude não respondeu. Mas sabia que Brennan estava certo. Ele começou a recusar certas reuniões, o tipo que não constava nos calendários oficiais, o tipo realizado em restaurantes de subsolo ou fundos de boates, o tipo que ele antes nunca perdia. Começou a transferir responsabilidades peça por peça, como um homem desmontando uma torre que havia construído ao longo de 15 anos, tirando do topo com cuidado, devagar, mas com certeza. E na geladeira do apartamento de Dorchester, no lugar de maior honra, o desenho mais recente de Phoebe era mantido por um imã em forma de flor. 3 figuras de mãos dadas. A mamãe à esquerda. Phoebe no meio. E o papai. Pela primeira vez, não mais parado em um canto distante, não mais um esboço apagado na borda da página. Desta vez, o papai estava ao lado delas, segurando a mão da filha, segurando a mão da mamãe, grande, nítido e presente, sombreado com o giz de cera preto mais escuro da caixa. Como se Phoebe quisesse ter certeza absoluta de que dessa vez, o papai não ia desaparecer. A ideia do piquenique foi de Jude. Ele a sugeriu numa sexta-feira à noite enquanto os 3 estavam sentados no chão do apartamento de Dorchester comendo pizza, porque a mesa era pequena demais para 3 pessoas, e Phoebe declarou ser a melhor festa de pizza da vida, embora fosse apenas uma caixa de $12 da loja da esquina. O tempo vai ser bom amanhã, disse Jude, olhando para Lena. Walden Pond. Os 3. Se você topar. Lena hesitou por um segundo. Seria a primeira vez que saíam juntos como família. Não dentro da segurança familiar do apartamento. Não dentro dos terrenos protegidos da mansão. Mas no mundo real, onde qualquer um poderia vê-los e presumir que eram uma família comum. Tudo bem, disse ela. Na manhã de sábado, o Audi preto saiu de Boston rumo ao oeste. Phoebe estava sentada na cadeirinha que Jude havia comprado na semana anterior, biscoito no colo, falando sem parar. Contou sobre Tommy do jardim de infância que havia perdido o dente da frente. Sobre a professora Teresa ensinando-a a pintar borboletas com os dedos. Sobre como Dolly estava tricotando um gorro de lã para biscoito porque o inverno estava chegando e ursos também sentem frio. Pai Jude dirigia, espiando pelo retrovisor para ver a filha, respondendo cada pergunta, assentia onde devia, fingia surpresa onde a surpresa era necessária. Helena estava no banco do passageiro observando os dois pelo mesmo espelho, sentindo algo quente se espalhar pelo peito que ela não se atrevia a nomear. Então, no meio da história das borboletas, Phoebe perguntou de repente, com a mesma naturalidade de quem pergunta sobre o tempo, papai, por que você não estava com a mamãe desde o começo? O silêncio caiu sobre o carro como um cobertor pesado. Lena parou de respirar. Os dedos apertaram o assento. No espelho, ela viu as mãos de Jude se firmarem no volante. O maxilar se cerrou,
mas ele não desconversou. Não mudou de assunto. Não disse você vai entender quando crescer como tantos adultos fariam. Porque o papai fez uma coisa muito errada, disse Jude devagar, com cuidado, como um homem pisando em gelo fino. O papai achou que ir embora ia proteger a mamãe, mas fez a mamãe ficar triste. E o papai perdeu muito tempo com você. Phoebe ficou quieta por alguns segundos, processando do jeito que só uma criança de 4 anos faz, então disse, mas o papai está aqui agora. Estou, respondeu Jude, a voz embargada. O papai está aqui agora. O papai não vai mais embora. Nunca? Jura de dedinho? Jude olhou para o retrovisor. Phoebe havia levantado o dedinho mindinho solenemente, como se fosse o ritual mais sagrado do mundo. Como se o universo inteiro dependesse daquele gesto, ele estendeu a mão direita para trás, e o dedinho pequeno dela se enrolou no dele. O dedo maior e mais áspero envolvendo dela com uma delicadeza que só um pai oferece ao filho. Jura de dedinho, disse Jude. Walden Pond numa manhã de outono era tão bonita que parecia irreal. O lago estava quieto, refletindo o céu azul e as árvores que mudavam do verde para o dourado e o vermelho vivo. O ar era fresco e limpo, carregando o cheiro de folhas úmidas e terra. Eles estenderam a manta de patchwork de Dolly embaixo de um carvalho antigo perto da água e montaram um piquenique com a comida que Jude havia comprado numa delicatessen pelo caminho, sanduíches, frutas, suco e uma caixa de biscoitos que Phoebe insistiu em trazer porque são os que a vovó Catherine me dá, os melhores. Depois do almoço, Phoebe pegou o estojo de aquarela que Jude havia dado na semana anterior e sentou na beira da manta para pintar o lago. Trabalhava com atenção, a cabeça baixa, a língua levemente para fora em concentração, enquanto os dois adultos se apoiavam no tronco do carvalho, ombros próximos mas sem se tocar, observando-a. Lena, disse Jude, e a voz havia mudado. Não mais o papai falando com a filha, mas o homem falando com a mulher que ama, baixa e levemente trêmula. Quero uma segunda chance. Lena não o olhou. Observou Phoebe misturando azul e branco para capturar a água. Não só por causa de Phoebe, continuou Jude, embora ela seja o motivo mais importante. Mas por nós. Porque o que havia entre a gente nunca terminou de verdade. Ele pausou, então acrescentou mais baixinho, quase para si mesmo. 5 anos, Lena. 5 anos. Guardei o porta-copo com seu nome no bolso interno do paletó, carreguei de Boston até Londres, coloquei ao lado da cama todas as noites. O Brennan diz que sou louco. Ele deu um meio sorriso triste. Talvez eu seja. Mas conheci muita gente nesses 5 anos, e nenhuma delas era você. Lena finalmente se virou para olhá-lo. Os olhos cinza-azulados encontraram os dela com honestidade nua. Sem a armadura de chefe de máfia, sem as muralhas da fortaleza. Apenas o homem que ela havia amado 5 anos atrás, sentado embaixo de um carvalho à beira de um lago, pedindo uma chance. Tenho medo, disse ela, mais honesta do que havia sido jamais. Tenho medo do seu mundo, Jude. É perigoso. Me tirou você uma vez. Pode te tirar de novo, ou pior, pode alcançar Phoebe. Jude não discutiu, não fez promessas grandiosas, não ofereceu conforto vazio. Disse apenas, não acredite nas minhas palavras. Observe as minhas ações. Vou provar a cada dia. Antes que Lena pudesse responder, Phoebe correu até ele segurando a pintura ainda molhada, os olhos brilhando. Olhem! Ela gritou, erguendo o quadro entre os dois. Um lago azul, árvores vermelhas e douradas, e no centro, 3 figuras de pé lado a lado à beira da água. Não o velho desenho de 3 com o papai longe no canto. Desta vez, os 3 estavam ombro a ombro. E acima das cabeças deles, em letras tortas que Phoebe havia aprendido a escrever pouco antes, uma única palavra. Família. Lena olhou para a pintura, depois para Phoebe, depois para Jude. E pousou a mão sobre a dele, devagar, suavemente, mas com certeza. A primeira vez em 5 anos que ela havia se estendido até ele. Um passo de cada vez, ela sussurrou, firme apesar da suavidade. Mas juntos.
Jude virou a mão para cima, entrelaçando os dedos nos dela, e ficaram sentados embaixo do carvalho, observando Phoebe correr em direção ao lago perseguindo uma borboleta de outono tardio. A pintura com a palavra família repousando entre eles na manta de patchwork. Na volta para casa, Phoebe dormiu no banco de trás, biscoito enfiado embaixo do queixo, os lábios levemente abertos, a respiração suave e regular. O Audi deslizava pela rodovia enquanto Boston subia no horizonte em crepúsculo violeta e vermelho. As mãos de Lena e Jude permaneciam entrelaçadas sobre a alavanca de câmbio. Ninguém falou. Não havia necessidade. Pela primeira vez em 5 anos, o silêncio entre eles não era o silêncio da perda, da raiva ou da solidão. Era o silêncio da paz, o silêncio de duas pessoas que finalmente haviam encontrado o caminho de volta uma para a outra. Na semana seguinte ao piquenique, tudo estava tão bonito que Lena começou a sentir medo. Não o velho medo da escassez ou da solidão ao qual já estava acostumada, mas o medo da felicidade. Medo porque toda manhã Phoebe corria para a porta ao som da campainha, gritando papai. E se jogava nas pernas de Jude como um pequeno míssil, o sorriso tão largo que Lena sabia que se aquele sorriso fosse tirado da filha um dia, ia partir Phoebe de um jeito que 4 anos sem pai nunca haviam partido. Porque desta vez ela saberia o que estaria perdendo. Medo porque toda manhã Lena preparava um café para Jude, preto sem açúcar, colocava a xícara na mesinha da cozinha, e ele tomava o primeiro gole e a olhava com aqueles olhos cinza-azulados que haviam a puxado para o fundo 5 anos atrás, e ela sabia que estava caindo de novo. Medo porque Catherine Kensington, a matriarca de aço, convidou os 3 para jantar na sala de jantar principal da mansão do Beacon Hill. Não na casa de hóspedes, não em um canto privado fora da vista, mas na mesa principal, onde por meio século cada jantar importante dos Kensington havia sido servido. Phoebe sentou em uma cadeira alta que Catherine havia comprado especialmente. Biscoito ocupava o assento ao lado, porque ela insistiu que o urso precisava de um lugar também. E Catherine não fez uma única objeção. Era aceitação mais clara do que qualquer declaração formal. Tudo estava bonito. E Lena estava com medo, porque a vida havia lhe ensinado que a beleza nunca dura. Então ela viu o SUV. A primeira vez foi na terça-feira, quando foi buscar Phoebe no jardim de infância Pinos Dourados. Um SUV preto de vidros fumê estacionado do outro lado da rua, a uns 30 metros do portão. Lena não pensou nada de especial no começo. Boston estava cheia de SUVs pretos com vidros fumê. Mas na quinta-feira, quando chegou novamente, o mesmo SUV estava lá. Mesma posição, mesma placa, e desta vez o motorista baixou o vidro levemente, apenas o suficiente para Lena ver o rosto de um homem encarando o portão do jardim de infância de onde Phoebe saía correndo, abraçando o bichinho favorito. Lena apertou a mão da filha com mais força. Andou mais rápido. O coração disparado. Talvez fosse imaginação. Talvez fosse apenas outro pai esperando. Mas o instinto de sobrevivência afiado por 27 anos sem rede de proteção estava gritando que algo estava errado. Naquela noite, Dolly bateu na porta do apartamento. O sorriso gentil que Lena estava acostumada a ver no rosto da vizinha de 68 anos havia sumido, substituído por preocupação. Alguém veio perguntar hoje, disse Dolly baixinho. Enquanto você estava no trabalho. Um homem de terno, cabelo bem penteado. Muito educado, mas do tipo falso. Perguntou onde a menininha estuda, que horas você a busca, se mais alguém busca. O sangue sumiu do rosto de Lena. O que você disse? Disse que não sabia, respondeu Dolly, os olhos afiados. Já vivi o suficiente para saber quando não devo responder perguntas de estranhos. Lena trancou a porta, checou 2 vezes, olhou para o quarto onde Phoebe dormia com biscoito, e então pegou o celular e ligou para Jude. Ele chegou em 15 minutos. Mas o homem que entrou no apartamento de Dorchester naquela noite não era o papai Jude. Não era o homem que se sentava no chão bebendo chá imaginário de uma xícarinha rosa. Este homem era diferente. Rosto frio, maxilar cerrado, olhos cinza-azulados endurecidos como aço temperado no fogo. Este era Jude Kensington, o chefe. O homem que toda a costa leste sabia que não devia cruzar.
Ele ouviu Lena reconstruir cada detalhe. O SUV, o homem questionando Dolly. Então fez uma única ligação para Brennan. Verifique. SUV preto com vidros fumê perto do jardim de infância Pinos Dourados na Adams. Vou te mandar a placa. Quero saber quem está fazendo perguntas sobre minha filha. A voz não era alta. Mas cada palavra carregava algo que fez Lena estremecer. Não medo dele, medo do mundo ao qual ele pertencia. Um mundo que agora estendia uma mão suja em direção à filha dela. A resposta chegou antes de meia-noite. Brennan ligou de volta com tensão na voz. Homens de Vincent Corsetti. Um rival de Nova York tentando pressionar Judy por território. Eles descobriram que Judy tinha uma filha e uma ex-namorada. Fraqueza. Alavancagem. Uma menina de 4 anos e uma órfã de Dorchester sem proteção. Perfeitas para explorar. Lena ouviu Judy falar com Brennan ao telefone, ouviu termos que não entendia, mas entendia o suficiente para saber que a filha havia sido transformada em uma peça num tabuleiro entre chefes de máfia. E uma raiva nasceu nela mais forte do que qualquer medo. Isso, disse Lena, a voz tremendo não de medo mas de fúria quando Judy encerrou a chamada e se virou para ela. Isso é exatamente o que eu disse a você no lago. Seu mundo é perigoso e você nos puxou para dentro dele. Lena, Phoebe tem 4 anos, ela sussurrou com ferocidade porque a filha dormia no quarto ao lado, mas a voz cortava como lâmina. 4 anos, Judy. E alguém está vigiando ela, fazendo perguntas sobre ela, sabendo onde ela estuda e que horas eu a busco. Por sua causa. Por causa do nome Kensington. Por causa do império que você construiu. Ela recuou um passo, e aquele passo carregava mais peso do que distância física. Minha filha não é refém na sua guerra, Judy Kensington. Vivi a vida inteira sozinha e posso fazer isso de novo. Tiro Phoebe de Boston se precisar. Já corri a vida toda. Sei como correr. Judy não disse vou resolver, nem confie em mim, nem ofereceu nenhuma das promessas vazias que Lena havia ouvido vezes demais de gente demais na vida. Simplesmente a olhou, os olhos cinza azulados frios e duros como aço, assentiu uma vez, e se virou para sair do apartamento. A porta fechou atrás dele, e Lena ficou parada no meio da sala, a mão pressionada no peito, ouvindo os passos dele se apagando na escada velha, sem saber que nas próximas 12 horas, Judy Kensington desmantelaria tudo o que havia construído ao longo de 15 anos. A primeira ligação ele fez assim que entrou no carro. Não para Brennan. Diretamente para Vincent Corsetti. Brennan, ao volante, o olhou como se ele tivesse perdido o juízo quando ouviu Judy falar ao telefone com a voz mais calma e fria que já havia saído de qualquer pessoa. Vincent, aqui é Judy Kensington. O acordo do território do South Boston que você quer? Estou cedendo. Tudo. Em troca de uma única condição. Minha família fica fora disso. A partir deste momento, se qualquer um dos seus homens chegar perto da minha filha ou da mãe dela mais uma vez, não vai ser mais uma negociação. Vai ser guerra. E você sabe que não estou blefando. Corsetti concordou. Claro que concordou. O acordo do South Boston valia dezenas de milhões de dólares, e ele o garantiu sem disparar um único tiro. Mas Judy não parou aí. A segunda ligação foi para Daniel Whitfield, um advogado corporativo, não do tipo que sabe enterrar corpos em papelada legal, mas do tipo que usa camisas brancas e senta em escritórios de vidro no centro, cuidando de transferências corporativas legítimas. Daniel, preciso te ver imediatamente. Esta noite. Quero assinar os documentos de transferência de todas as operações não oficiais da Kensington Holdings para o Conselho Executivo Subordinado. Tudo. Estou saindo completamente. O silêncio do outro lado da linha durou tempo suficiente para Judy saber que Daniel estava tentando processar se havia escutado certo. Você tem certeza? Estamos falando da rede inteira. Tudo. Brennan o levou ao escritório de advocacia. No caminho todo, ficou em silêncio. Mas quando Judy abriu a porta do carro para sair, Brennan finalmente falou. Chefe, isso são 15 anos da sua vida.
O império que o senhor liderou e construiu com as próprias mãos, mesmo sob a sombra pesada das expectativas do seu pai. Jude pausou, um pé na calçada, olhando por cima do ombro. Tudo que construí, disse ele, a voz calma, mas cada palavra carregando o peso de uma certeza absoluta, está dormindo num apartamento em Dorchester abraçando um urso de pelúcia chamado Biscoito. Brennan olhou por um longo momento. Então assentiu. Não disse mais nada. 3 horas depois, Jude havia assinado tudo. Cada documento, cada transferência, cada acordo. Quando saiu do escritório às 2 da manhã, não era mais o chefe de máfia mais poderoso da costa leste. Era apenas Jude Kensington, 36 anos, proprietário de uma corporação legítima de imóveis e cassinos, e pai de uma menina de 4 anos cujos primeiros 4 anos havia perdido. Mas ele não foi ao apartamento de Lena imediatamente. Voltou para a mansão, foi ao escritório privado, abriu a gaveta da escrivaninha e retirou um tubo enrolado que havia escondido ali havia semanas. Antes do piquenique. Antes de ter sequer ousado ter esperança. Plantas arquitetônicas. O primeiro projeto que havia desenhado com as próprias mãos desde que abandonara o sonho de ser arquiteto 15 anos antes. Às 3 da manhã, Jude estava parado na frente do apartamento 312 no edifício Maple, Dorchester. Olheiras fundas. O terno amassado. A gravata afrouxada. O cabelo despenteado de tanto passar as mãos nele durante a noite. Numa mão, os documentos de transferência. Na outra, o rolo de plantas. Bateu suavemente na porta. Lena abriu, os olhos fundos de insônia, ainda com a roupa do dia. Claramente havia ficado esperando. Ou tentando decidir para onde fugir. Ela o olhou. Ele a olhou. Então Jude pousou a pilha de documentos sobre a mesa da cozinha. Documentos de transferência, disse ele. Assinados. Todas as operações clandestinas transferidas para o conselho subordinado. Saí completamente. A Kensington Holdings é legítima a partir de agora. Imóveis, cassinos, investimentos. Limpa. Lena olhou para os papéis, mas não os tocou. Olhou de volta para ele, os olhos ainda cautelosos. Mas por baixo da cautela havia algo que ela lutava para conter. Algo parecido com esperança. Jude desenrolou as plantas e as estendeu sobre a mesinha da cozinha, pesando as bordas com uma caneca de café e o saleiro porque a mesa não era larga o suficiente. O projeto apareceu sob a luz fluorescente piscante, linhas limpas, precisas, bonitas, com a marca de um treinamento formal, mas desenhadas de coração cheio. Uma casa de alvenaria em Brooklyn. 2 andares. Fachada de tijolos vermelhos. Por dentro, um ateliê no primeiro andar com grandes janelas voltadas para o norte, o tipo de luz que artistas gráficos sonham. No segundo andar, um quarto de arte para uma criança, paredes brancas para pendurar desenhos, um cavalete pequeno colocado perto da janela. No quintal, um carvalho jovem e um balanço. Meu primeiro projeto, disse Jude, a voz mais suave do que em qualquer outro momento daquela noite. Eu queria ser arquiteto antes de meu pai me transformar em outra coisa. Este é o sonho que enterrei. Agora o estou desenterrando. Ele apontou para cada cômodo. Ateliê para você. Luz do norte. Exatamente o que você precisa para design. Quarto de arte para Phoebe. Paredes brancas para cobrir de desenhos. Um quintal com balanço porque na semana passada ela perguntou por que a nossa casa não tem um. Jude, eu não estou vendendo meu amor por uma casa, ele disse depressa, como se tivesse medo de ser mal entendido. Isso é uma promessa. Uma promessa de que estou disposto a construir tudo de novo do zero. Limpo, sem sombras, sem submundo. Só eu, você e Phoebe. Lena olhou para o desenho. Os dedos traçaram as linhas do ateliê onde ele havia esboçado até a mesa e a janela larga. Depois deslizaram para o quarto de arte pequeno onde ele havia colocado o cavalete de Phoebe exatamente onde a luz seria melhor. A mão tremeu. Você sabe do que mais tenho medo? Ela sussurrou. Não de ser pobre. Fui pobre a vida inteira e sobrevivi. Não de estar sozinha.
Estive sozinha a vida inteira e ainda estou de pé. Ela olhou, os olhos molhados mas sem chorar. O que mais me assusta é não pertencer a lugar nenhum. A vida inteira, de lar temporário em lar temporário, de quarto alugado em quarto alugado. Nunca tive um lugar que fosse lar. Ninguém nunca me disse você pertence aqui e realmente quis dizer isso. Jude se aproximou devagar, suavemente, da mesma forma que havia se aproximado de Phoebe na primeira vez que se encontraram, dando espaço para ela recuar se precisasse. Ela não recuou. Você pertence aqui, disse ele, a voz profunda, firme e tremendo ao mesmo tempo. As duas. Aqui. Lena olhou. Os olhos cinza-azulados fundos da noite sem dormir. O terno amassado de horas num escritório de advocacia assinando o abandono do próprio império. As plantas de uma casa desenhada a partir de um sonho enterrado há 15 anos. Então ela deu um passo à frente, pousou a mão sobre o peito dele, sobre o bolso interno onde o porta-copo com o nome dela havia repousado por 5 anos. Ela sentiu o coração dele disparado sob a palma. O chefe de máfia. O arquiteto. O pai da filha dela. O homem que havia incendiado o império por uma criança de 4 anos e pela mulher que nunca havia deixado de amar. O primeiro beijo depois de 5 anos foi tão leve que era quase nada. Apenas respiração tocando respiração, lábios roçando lábios, hesitante e tremendo, como se testasse se algo que se quebrou uma vez poderia ser consertado. Então o beijo se aprofundou, mais firme, mais forte, e 5 anos de solidão, 5 anos de raiva, 5 anos de amor enterrado sob camadas de defesa se dissolveriam naquela pequena cozinha sob a luz fluorescente piscante, entre os documentos de transferência e as plantas de uma casa sonhada. Quando se afastaram, os olhos dos dois estavam molhados. Isso é um sim, não é? Jude sussurrou. Lena sorriu. O primeiro sorriso sem armadura, sem muros. Apenas Lena. Isso é vamos construir juntos, disse ela. A casa de alvenaria em Brooklyn ficou pronta numa manhã de outono tardio, quando as últimas folhas das maples estavam passando do vermelho vivo para o cobre queimado. A fachada de tijolos vermelhos brilhava suavemente sob o sol pálido. As janelas largas refletiam um céu azul limpo. No quintal, o carvalho jovem ainda segurava algumas folhas amarelas finais, como se também quisesse receber a nova família com as cores mais bonitas antes do inverno chegar. Phoebe foi a primeira a entrar pela porta. Parou no hall de entrada, biscoito embaixo do braço, os olhos que espelhavam os de Jude tão arregalados que quase preenchiam o rosto inteiro. E então deu um grito, um som de alegria pura que só uma criança consegue fazer, um som não filtrado por nenhuma camada de defesa. Meu quarto! Mamãe! Papai! Onde é o meu quarto? Jude a levou escadas acima. Quando abriu a porta do quarto de arte, Phoebe ficou paralisada. Paredes brancas. Um cavalete pequeno posicionado perto da janela para pegar a luz da manhã. Uma caixa nova de giz de cera e um estojo de aquarela arrumados na prateleira. E no canto, uma caminha de madeira pequena que Jude havia construído com as próprias mãos, do tamanho certo para um urso de pelúcia. Phoebe olhou para a caminha, depois para Biscoito, depois para o pai com os olhos brilhando. Colocou o Biscoito cuidadosamente na caminha nova, puxou o cobertor pequeno até o pescoço do urso, então se virou para Jude e anunciou com a expressão mais solene que uma criança de 4 anos consegue ter: Biscoito tem quarto próprio agora. Jude se abaixou e a abraçou, e Lena ficou parada no batente observando os dois, a mão apertando a moldura da porta porque os joelhos fraquejaram. Não de tristeza, mas porque o coração estava segurando mais do que estava acostumado a segurar em 27 anos. No começo da tarde, a campainha tocou. Catherine Kensington estava na entrada, num elegante terno cinza claro, o cabelo platinado impecável como sempre. Mas nas mãos ela carregava algo que Lena não havia esperado. Uma porta-retrato de prata antiga, pesada, com entalhes elaborados, claramente uma peça de família em vez de algo comprado numa loja. Dentro da moldura estava a fotografia que Catherine havia mandado tirar na semana anterior na mansão. Phoebe sentada na poltrona de veludo verde da sala principal, biscoito no colo, sorrindo com a covinha aparecendo, o primeiro retrato oficial de uma neta Kensington.
Catherine entregou a moldura a Lena. Então pousou a mão no ombro de Lena. Ela não falou. Não precisava. A pressão suave no ombro, firme o suficiente para ser sentida, leve o suficiente para não cruzar os limites cuidadosos que haviam construído nas semanas anteriores, era mais clara do que qualquer declaração formal de aceitação. Catherine entrou, passou uma hora no quarto de arte com Phoebe ensinando a misturar azul e branco para pintar nuvens, contando que Jude tinha adorado pintar nuvens quando criança porque dizia que as nuvens eram as únicas coisas que ninguém podia possuir. Quando Catherine foi embora, não saiu pela porta da frente. Caminhou pelo quintal, pausou embaixo do carvalho jovem e se virou para olhar para casa. A janela do segundo andar estava acesa. A sombra de Phoebe saltitava atrás da cortina. A risada dela flutuava para fora no entardecer de outono. Catherine ficou parada ali por um longo momento, sozinha. O rosto da matriarca de aço iluminado pela luz quente da janela. E pela primeira vez em muitos anos, ela sorriu, um sorriso não destinado a nenhum olhar, o tipo que alguém usa quando sabe que finalmente fez algo certo depois de muitos anos parado enquanto as coisas iam errado. Então ela se virou, os passos leves na calçada de ardósia em direção ao portão dos fundos, se retirando do quadro que sabia que não precisava mais dela para ser completo. Naquela noite, depois que Phoebe havia tomado banho e vestido o pijama estampado de estrelas que Catherine havia comprado, Jude a carregou para a cama. Phoebe deitou no colchão novo, puxou o biscoito da caminha pequena para dormir ao lado, e olhou para o pai. Papai, essa é a nossa casa, né? É sim, princesa. Nossa casa para sempre. Para sempre, ela repetiu. Sorriu, a covinha aparecendo, aquelas pálpebras pesadas e azul prateadas se fechando devagar, em minutos a respiração dela era suave e regular. O sono tranquilo de uma criança que finalmente tinha um quarto próprio. Um pai. Uma mãe. Um lar. Jude ficou olhando para ela por muito tempo antes de descer. Pegou a pintura que Phoebe havia feito em Walden Pond no tubo, as 3 figuras de mãos dadas à beira do lago com a palavra família rabiscada acima, e a pendurou na parede da sala de estar, no lugar mais proeminente, onde qualquer um que entrasse na casa veria primeiro. Ao lado dela, colocou um pequeno porta-retrato de vidro. Dentro descansava o velho porta-copo do café da Rose. As bordas gastas, o logo da rosa quase apagado, e no verso, em tinta azul inclinada desbotada pelo tempo mas ainda legível, o nome Lena. O porta-copo repousava atrás do vidro. Depois de 5 anos no bolso do paletó, depois de milhares de noites sobre uma mesa de cabeceira em Londres, depois de dezenas de milhares de vezes que o polegar havia traçado as letras no escuro, havia finalmente encontrado o último lugar de descanso. Não mais uma relíquia de dor. Não mais a prova de uma perda. Mas a primeira página de uma história nova. Lena estava parada na janela do ateliê do primeiro andar, o cômodo que Jude havia desenhado para ela, com a grande janela voltada para o norte deixando o luar se espalhar pelo piso de madeira novo em um caminho prateado. Ela ficou ali, a mão contra o vidro frio, olhando para o quintal onde o balanço se movia suavemente na brisa noturna. Jude se aproximou por trás, enrolou os braços em volta da cintura dela, o queixo repousando no topo da cabeça. Ficaram juntos na luz da lua, ouvindo o vento, o rangido suave da casa nova se acomodando como se respirasse, e o som constante do sono de Phoebe chegando lá de cima pelo monitor que Jude havia instalado no primeiro dia. Perdemos 5 anos, sussurrou Lena. Jude apertou levemente os braços. Temos uma vida inteira pela frente, ele respondeu. E a história termina aqui, na casa de alvenaria em Brooklyn, onde o porta-copo com o nome de Lena descansa atrás do vidro ao lado do desenho de giz de cera com a palavra família. Onde o urso de pelúcia biscoito tem cama própria. Onde um ex-chefe de máfia queimou um império para construir uma casa com balanço para a filha. E onde uma órfã de 27 anos finalmente tem um lugar onde pertence. Às vezes a vida nos tira muito. Tira tempo. Tira chances. Tira as pessoas que amamos. Mas às vezes, se tivermos coragem suficiente para abrir o coração de novo, força suficiente para perdoar, e paciência suficiente para acreditar em ações em vez de palavras, os milagres chegam. Talvez tarde. Mas nunca tarde demais.
Se essa história tocou o seu coração, pressione o like para apoiar o canal em contar histórias como essa. Compartilhe o vídeo com quem você ama, com quem precisa ouvir que não importa quão dura a vida se torne, o amor e a sinceridade sempre encontram o caminho de volta. E não esqueça de se inscrever para não perder as novas histórias emocionantes que vêm por aí todo dia. Como essa história te fez sentir? Você já perdeu alguém e o reencontrou? Ou está em algum ponto da jornada de procurar onde pertencer, como a Lena? Compartilhe nos comentários. A gente lê cada linha e quer ouvir o que vive fundo no coração de vocês. Desejando a todos que estão assistindo saúde, alegria e paz todos os dias. Até o próximo vídeo.